Olá, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade, a gente está indo para a aula 6. O módulo é o 8 e esse módulo a gente está falando de bandhas e pranayamas. Nas primeiras aulas a gente falou sobre bandhas, a gente viu a parte energética, falamos um pouco também de pranavayus, que são as partes aonde o prana fica no nosso corpo, aonde o prana se concentra. E a gente viu que majoritariamente o prana vem através do ar. E aí a gente vai, a partir dessa aula, entrar mais especificamente nas partes dos pranayamas, aliás. A gente viu toda a questão física, toda a questão anatômica. E agora a gente vai dar uma pincelada na anatomia da respiração. Claro que isso não é uma aula de biologia, não é uma aula que a gente vai aprofundar bem, eu até nem me sinto muito à vontade se a gente for dar essa dimensão a mais, porque foge um pouco da minha área, né? Mas eu acho necessário a gente descobrir, assim como a gente descobriu um pouco da nossa questão física, trabalhando no módulo passado, as questões das posturas do yoga, a gente viu bastante músculo, a gente viu bastante anatomia física, e quando a gente vai tratar de respiração, que é a questão dos pranayamas, os exercícios de respiração, a gente vai dar uma volta nesse assunto também, claro, e tudo isso para a pessoa que está no nível de entendimento inferior a esse processo de respiração, clarear alguma coisa, ou aquele que faz tempo que não vê sobre isso, né? Também clarear um pouco. Mas tudo voltado, tudo linkado à prática do yoga. Então não vai ser uma aula de anatomia pura, vai ser uma aula de anatomia da respiração voltada para aquilo tudo que a gente estudou no comecinho desse módulo de bandhas e pranayamas, tá? Aqui a gente vai observar a anatomia da respiração, né? A gente observa aqui que a respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio e eliminam gás carbônico. É um intercâmbio gasoso entre a atmosfera e o organismo. A gente fala isso muito durante a nossa prática, a gente vai falar muito isso nos módulos que vão vir para frente, por exemplo, sobre os chakras. Os chakras são coágulos energéticos que existem dentro da gente. À medida que a gente vai se ambientando e vai tomando gosto pelo processo de posturas, pelo processo de respirar com mais qualidade, a gente vai fazendo isso que falou ali no início, ó, a gente vai tomando oxigênio, né? A gente toma o oxigênio do todo, né? E elimina o gás carbônico. Então, esse intercâmbio gasoso entre a atmosfera, aquilo que está no ar, o prana, e o nosso organismo. Então, quanto ser mais saudável esse processo de respiração, mais energizado vai ficar o nosso corpo. Esse é um processo bem elementar, né? A gente vai trabalhando no yoga e à medida que a gente vai praticando e vai vendo os efeitos práticos do pranayama, a gente vai cada vez mais se apaixonando por respirar, né? Tem um professor meu que falava que a nossa respiração muda a nossa vida, e é verdade mesmo. Nossa qualidade de respiração vai fazendo uma higienização mental, vai acalmando a nossa mente, tanto o nosso processo fisiológico começa a funcionar melhor, né? Além de ter esse respaldo mental, da nossa mente estar mais tranquila, o nosso corpo funciona melhor. A gente observa isso, vai começar a observar nesses slidezinhos que a gente vai ver por agora. Porque esse processo que acontece é um processo que a gente chama de hematose, tá? Então, qual é o processo de hematose? Aqui é o processo de inspiração, né? O oxigênio entra, as hemácias vão lá e vão até as nossas células, né? E aí oxigenam as nossas células, e aí eles vão até os órgãos aqui, e daí esse processo de soltura, que a gente chama, né? De esvaziar os pulmões, aí ele solta o gás carbônico. Então ele vai entrar num processo de inspiração, a inspiração vai entrar até os nossos alvéolos pulmonares, né? Vai lá oxigenar nossas hemácias, e aí todo esse processo vai fazer com que
o prana que entra oxigene nossos órgãos internos, mas para o yoga também tem essa parte mais sutil, né, de que o prana vai te energizando internamente também o teu corpo sutil. O corpo físico é bem elementar, isso aqui a biologia já tem bibliotecas falando sobre isso há muito tempo. Mas aí o campo energético que a gente fala lá dos pranavais, a gente fala dos chakras, né? Todo o nosso campo energético, isso tudo acompanha a filosofia do yoga também, né? Claro que isso a ciência está tateando ainda sobre esses processos, onde o yoga já tem uma vasta literatura também. Mas esse processo é um processo que a gente já estudou, que é o do prana e do apana, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Basicamente, entra o oxigênio e sai o gás carbônico no processo de hemácia, de hematose, né? Que é quando tem uma pressão menor, por exemplo, se você for deixa eu dar um exemplo aqui, de tipo assim, tu vai entrar num metrô, aí tá cheio, tem 100 pessoas, 200 pessoas fora do metrô. Aí depois do que acontece de um metrô, de eu abrir a porta do metrô, essas 200 pessoas vão entrar dentro do metrô porque tem um vazio ali acontecendo. A partir do momento que enche o metrô, vai rolar um processo ao contrário, vai ter que sair, porque tem muita pressão interna e para fora tem menos pressão. Aí vai fazendo esse fluxo de entrada e saída de ar. Isso a gente chama de hematose, né? Então, quando tem uma pressão menor, a pressão maior vai e se aposta dessa pressão. E assim acontece. Quando tem muita pressão interna, vai para fora. E assim é o processo de hematose que vai acontecendo. Tá, claro, esse é um processo é muito mais complexo do que isso que eu expliquei, mas não vai caber na nossa aula, nem é o nosso objetivo saber isso completamente. Aí, o que a gente quer, por que eu entrei na parte da hematose? Porque quanto mais a musculatura do nosso tórax aqui, né, tiver firme através dos bandas, através das posturas, vai ser melhor essa troca energética, a gente vai desfrutar mais de prana. Não é verdade? Quando a nossa musculatura está mais preparada para isso, a hematose vai acontecer com mais... A gente vai fazer porque o músculo que é do nosso músculo torácico aqui, né, que serve a musculatura auxiliar da respiração, a musculatura muito forte. Os anatomistas falam que um processo de inspiração completa, quando tu tem uma inspiração completa, equivale a tu levantar 80 quilos, né? Eu não consigo, por exemplo, levantar 80 quilos assim, com o braço. Então, só para te ver o poder da respiração, e a gente observa muito, às vezes, uma pessoa que está num processo de idade avançada e teve uma vida desregrada, aí vai ter dificuldade de respirar. Por quê? Porque não trabalhou essa respiração, essa parte aqui torácica, né? Não trabalhou, não deu uma atenção especial para a respiração e aí aquele músculo vai fadigar. E a gente vai ver os músculos essenciais aqui, ó. A respiração é uma das funções essenciais no organismo, a gente sabe, né? Então tem toda aqui a parte anatômica, como eu falei lá anteriormente, não é obra do nosso estudo estudar detalhadamente, mas a gente fala aqui das fossas nasais, né? Faringe, aqui a laringe, a região da garganta, a traqueia, né? O pulmão. Aqui a gente vai observar os alvéolos, que eu falei ali para vocês, né? Fica bem na pontinha. O bronquíolos também fica nas pontinhas dos pulmões. Parece uns galinhos de árvores, né? Onde começa o brônquio aqui. Então, todo esse processo acontece de uma forma muscular, onde eu falei para vocês que além de existir aqueles músculos auxiliares que a gente precisa estar trabalhando, e é muito importante a gente trabalhar, de extrema importância, na respiração, numa caminhada, numa corrida, numa prática de posturas, isso tudo inclui, né? Essa musculatura. Mas existe um músculo principal aqui, né? Que termina... Para fazer essa hematose, essa troca gasosa aqui, né, a gente precisa dessa musculatura aqui, ó. Dessa musculatura aqui, ó, que se chama diafragma. Aqui dá para ver certinho como é que funciona, né? Como é que está funcionando aqui a expulsão do ar. O ar está saindo lá, né? Porque o diafragma que está aqui embaixo, aqui, ó, ele vai pressionar os pulmões. Então os pulmões vão ficar menorzinhos e vão expulsar o ar.
Aí quando ele abaixa, então expande o tórax. Imagina a quantidade de músculo que tem aqui, né? É só tu botar a tua mão aqui, tu vai ver que tem muito músculo na região das costas, protege até a própria costela, a anatomia da costela, até aquele osso que é mais flexível, justamente para expandir o pulmão e entrar. Quanto mais tu trabalha a respiração, é a mesma coisa que tu pegar um peso para querer ganhar alguma parte muscular do teu corpo, né? Querer ganhar o braço, enfim, pernas. Se tu trabalhar ali, tu vai crescer o músculo. Aí se tu trabalhar aqui, tu vai expandir esse músculo, ele vai ficar cada vez mais forte e cada vez tu vai respirar melhor. E para o yoga, respirar melhor é uma coisa de muita importância, muita importância. Aí a gente vê que esse processo fisiológico acontece, a hematose acontece, existe ali o processo anatômico da faringe, esôfago, que a gente viu ali um pouco, né? Tudo aquele processo para o ar entrar, o pelinho do nariz, para o ar entrar mais filtradinho, todo o muco que existe entre a traqueia, né, o esôfago, para ele chegar lá com uma qualidade já próxima à temperatura do nosso corpo. Por isso que não é muito indicado respirar pela boca, né? Quando a gente não sabe respirar, acontece muitas vezes de, por exemplo, soluçar ou dar aquele flato, sabe o flato, aquela dorzinha que dá aqui na barriga, é quando a gente respira muito com a boca também. Não saber respirar é um dos indicativos do nosso corpo que a gente... Esses dois, né, que é o soluço e o flato, né, são dois indicativos que a gente está respirando pela boca, respirando errado, né, o ar está entrando muito gelado. Então, respirar com o nariz e a gente fazer uma prática de yoga, pelo menos aqui eu aprendi a respirar sempre pelo nariz, sempre que possível pelo nariz, porque daí passa por esse processo, o ar entra mais devagar, preenche mais cantinhos do pulmão e tem essa qualidade de prana. A gente precisa de uma qualidade de prana também, né? Que se a gente respirar pela boca, como a gente viu no slide passado, o ar não é filtrado. Então ele entra com as impurezas totais e essas impurezas vão ficar ali no nosso corpo e o nosso corpo vai dar jeito de soltar. E como é que o nosso corpo solta as impurezas, né? A gente atrai o prana aqui, as fontes de prana é a respiração, né? Uma das principais fontes, né? Quando praticamos yoga e meditação, o prana pode ser percebido porque sentimos preenchidos de energia. Essa é a verdade. Aquele que praticou yoga, se você já é um praticante antigo ou se é um praticante novo, você vai perceber que após uma prática de Hatha Yoga, a gente se sente muito energizado. Eu lembro muito das primeiras práticas, eu saía assim, nossa, a respiração era muito mais fácil, eu não tinha aquele esforço, era uma coisa tão prazerosa que ele ficava por bastante tempo, assim, aquela sensação boa de trabalhar a respiração com consciência e força também, né? A gente, pranayama é isso, é controle de respiração. Tu controlar a tua energia vital ao ponto de tu estar sempre energizado, né? E tu tá com o corpo cheio de prana e prestando atenção na tua respiração, o respaldo mental vai ser grande, né? Porque controlar o prana, controlar a respiração é um dos processos que vão levar a gente até a meditação. Como a gente estudou no Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Ali a gente viu que o asana, pranayama, pratyahara, né? Pranayama é um processo já de introspecção, quando tu começa a prestar atenção na respiração. Aí vai ter aquelas pessoas que vão estar mais interessadas no corpo, ainda precisam amolecer o corpo, estão muito ligadas ao corpo ainda. Ela vai ter que, em um determinado momento, ela vai ter que parar e prestar atenção mais na respiração para desenvolver um estágio meditativo, né? Aqui a gente vê esse processo de prana e apana, acontecendo, que o nosso sistema digestório mostra perfeitamente o movimento de prana e apana. Absorvemos o prana através de líquidos sólidos pela boca, o alimento passa por suas transformações e logo se transforma em apana, que é a eliminação. A gente vê tudo isso de uma maneira prática, né? A gente vê tudo que a gente está vendo aqui é uma maneira que dá de ser percebido de uma maneira prática, assim como a gente acabou de ver ali que o prana e a prana a gente percebe através da questão da absorção de alimento, né, e
e a excreção, né? Porque o apana é tudo que aquilo precisa sair, né? Tudo aquilo que precisa ser eliminado do corpo, porque o corpo já usou e foi eliminado. E a gente viu isso lá na primeira aula desse módulo. Se vocês lembrarem dessa aula, a gente observou porque a gente estava trabalhando os 3 bandas, as 3 chaves energéticas, e as 3 chaves energéticas elas estavam muito ligadas aos pranavaios. Porém, nesse momento, agora a gente vai dar uma dimensão um pouco mais, uma dimensão maior aquilo que a gente estudou na primeira aula, porque a gente só descobriu onde é que era a morada desses pranavaios na primeira aula, nesses 5 pranavaios. Agora a gente vai observar detalhadamente, né, a função deles, como é que isso age, quais os pranayamas que servem para equilibrar se estão em desequilíbrio, a gente vai ver ao longo da nossa aula também, alguns a gente vai ver hoje. E a gente vai começar pelo prana, tá? É responsável pelo influxo de nutrientes, né? Proporcionando como combustível para o nosso corpo e para a mente, incluindo alimento, água, ar e impressões, tá? Impressões, aquilo que tu se alimenta. Se você falar com uma pessoa inteligente, por exemplo, você vai ficar mais inteligente, né? Se você falar com uma pessoa que é mais ácida, mais voltada à raiva ou a uma energia baixa, você vai ter uma energia baixa, o nível de prana vai ser menor. Mesma coisa que na água ser de má qualidade, o ar de má qualidade, alimento industrializado, mesma coisa. Tudo isso faz parte do prana, por isso que a gente tem que sempre cuidar do que a gente está se alimentando, o que a gente está lendo, o que a gente está se absorvendo, porque tudo isso é uma maneira da gente absorver prana também, né? A gente fica às vezes muito ligado a só ao ar, mas na verdade a gente às vezes está num ambiente tóxico, o ar até está com qualidade, mas o ambiente é tóxico, está com 5, 6 pessoas ao nosso lado que a nossa energia está indo lá no pé. Porque é uma das maneiras de absorver o prana através dessa energia também sutil que existe ao nosso redor, né? E aqui também está relacionado ao governo central do sistema, né? Dá vontade de entender, de conhecer, de se relacionar, de trocar, tudo isso faz parte do pranavaio. Sua região principal do corpo é na cabeça, está ligado aos marmas. Marmas são pontos de energia, né? Energias vitais do nosso corpo, normalmente ficam nas juntas. Basicamente, os marmas são tipo como os chakras, sabe? Mas são pequenos pontos energéticos que tem no nosso corpo. Os chakras já são maiores, são coágulos de energia maior do nosso corpo, né? Aí está relacionado aos pontos marmas, como eu falei, e o Nadi Shodhana antes de eu comer, equilibra esse vai. Como é que é o Nadi Shodhana, né? Eu não expliquei ainda, a próxima aula que vai ser as técnicas. Nadi Shodhana é aquele que a gente polariza. Quem já pratica yoga vai saber do que eu tô falando, né? Aquele que tu inspira com a direita, expira com a esquerda. Então, se tu sentir que tá com uma dificuldade, né? A gente sente que tá com uma dificuldade de troca energética, daí a gente faz esse pranavaio aqui, esse Nadi Shodhana, para equilibrar o pranavaio, tá? Aqui o apana, responsável pelo movimento descendente, como a gente já viu, relaciona-se à vontade de ficar parado, atua na liberação das fezes, urina, líquido menstrual, etc. Sua principal região do corpo fica no abdômen inferior, pernas, pés, ligado aos marmas associados, né? Marmas é aqueles pontinhos energéticos, a gente não estudou detalhadamente isso, mas são tipo pontinhos energéticos do nosso corpo. O apana tem uma correspondência especial com os ossos. Tá? E aí a gente viu isso aqui, que claro, existe esse processo, como a gente vê que o apana está desequilibrado. Por exemplo, quem tem prisão de ventre, o apana está desequilibrado, né? Quem tem dificuldade de fazer xixi, está desequilibrado. Aquela pessoa que tem muito apego mental, né? A gente fica, você falou uma coisa que ela não gostou, ela fica uma semana ali, até mais, né? Um mês, ou na primeira oportunidade ela vai relembrar aquele assunto. Então essa dificuldade, ou quando tu tá fazendo uma prática e tem dificuldade de respirar, a expiração essa mais curtinha, inspirar às vezes sai grande, mas a expiração não sai, tem dificuldade. Então esse apana desequilibrado causa isso no nosso corpo, fisiologicamente causa isso, às vezes uma cólica menstrual também pode ser alguma relação com esse apana desequilibrado, né? E também numa ordem emocional é isso, a gente com uma dificuldade de soltar, porque existe isso, né? Uma respiração curta, então a gente vai botar
prana, pouco prana para dentro da gente, então a nossa capacidade de reflexão vai ser uma reflexão mais lenta, mais rasa, a gente vai acreditar só naquilo, só aquilo que é superficial, né? Uma respiração profunda, o que vai acontecer? Tu vai ter reflexões profundas, vai entrar já em um aspecto energético do teu corpo, né? E aí no Apana é a mesma coisa, tu soltar lento e profundo, por isso que vários pranayamas, a inspiração é de um tempo e a expiração é 2 vezes a inspiração, porque a gente precisa dessa soltura, né? Esvaziar o copo para o copo encher, né? Porque senão a gente fica muito nos apegos ali, né? Muitos nos nossos padrões. Então é bem importante esses dois, eu sempre boto esses dois de início e a gente está dando uma dimensão um pouco maior nessa aula para a gente seguir diante para as técnicas de respiração na próxima aula. O Samana é responsável pelo movimento interior de energia, né, como na contração dos membros e do fluxo venoso do sangue. Ele atua na vontade de comer e facilita a ingestão e a digestão dos alimentos. Sua região principal do corpo é o umbigo, órgão digestivo, está relacionado aos marmas ali localizados. Samana tem uma correspondência especial ao tecido gorduroso. Kapalabhati regula esse vaio. Samana é aquele processo de tu transformar o ar que entrou dentro de ti em energia. A gente às vezes tem dificuldade de sentir-se energizado. Então essa dificuldade é porque o Samana não está transformando o ar em energia. Essa consciência que existe no quadril, como a gente viu, o Samana mora no quadril, a gente viu nas aulas anteriores a localização, né? Por isso que eu não estou passando a localização aqui de novo, porque a gente já viu bastante os pranavaios nas outras aulas. Então, o Samana é no quadril e ele é responsável por isso. Quando a gente tem dificuldade, a gente se sente muito cansado, por exemplo, alguma coisa assim, a gente até respira, está num lugar que tem uma qualidade, mas a gente não consegue transformar esse prana em energia. Aí o Kapalabhati, que é esse aqui, ó, que é esse exercício de respiração, que é tu fazer assim, ó. São pequenas e vigorosas respirações, ele desperta essa energia. Então tu vai sentir o teu corpo energizado. Tu vai entrar em contato com o Samana Vaya, com essa energia que mora no teu quadril, através do prana, através do ar. É muito importante a gente principalmente esses três, né? O Pana, o Aprana e o Samana, porque o Samana é que vai realmente transformar isso em energia. Ele vai transformar, vai fazer essa engrenagem começar a rodar, essa consciência começar a rodar. Aí começar a subir, né? Por exemplo, no Viana, que é responsável pelo movimento exterior de energia, com a extensão, os membros e do fluxo arterial de sangue. Sua região principal do corpo localiza-se no peito, como a gente já viu nas aulas anteriores, braços, mãos e com a vontade de se movimentar. Está ligado aos marmas localizados no tronco e a capacidade de manter o peso corporal estável. Aí o Viana já é um processo ascendente, né? Tu já entrou em contato com essa energia já fluiu pelo teu corpo, então tu já não se sente mais preguiçoso e tu sente que vamos movimentar, já quer criar mentalmente, já existe uma energia que quer subir, mas essa energia precisa ser controlada, porque às vezes a gente fica num processo que eu já ouvi uma vez uma expressão muito engraçada, que ele é dependente físico, né? Aquela pessoa que treina de domingo a domingo, né? Várias atividades, e depois não consegue lidar com essa energia. Essa energia que está nascendo ali, ela está sendo expulsa a todo momento, está queimando, é como se tu tivesse um carro que marque 220 e andasse só 220, a gente não faz isso, né? A gente anda em determinadas velocidades, dependendo da estrada, dependendo de onde a gente estiver. Então, o Viana é o motor. Então, como é que a gente controla o motor do nosso corpo? Através do Udana. O Udana é esse último aqui, que é responsável pelo movimento ascendente de energia, como a exalação, fala, desejo, esforço. Sua principal área no corpo fica no pescoço, está ligado aos marmas ali localizados, como os demais, né? O Udana tem suas correspondências especiais no músculo e todo o corpo. Esse Pranavai tem característica de elevar nossa existência e a sensação de leveza e a visão maior sobre a vida. Se o Udana está em desequilíbrio, nos sentimos pesados. Tá? O Udana é o nosso acelerador.
né? É aquela capacidade que a gente tem de distribuir a nossa energia harmonicamente, não ficar soltando energia, né? Tem um despertar energético, mas não sabe lidar com essa energia. Então a gente tem um poder muito grande, mas não sabe usar. Então essa região aqui, né, onde está o Udana, é uma região muito da meditação, né? Da questão de tu distribuir a tua energia com uma certa leveza, com uma certa responsabilidade, ela está ligada a esse Udana Vayu. A gente trabalha bastante a chave de queixo, a gente lida muito com essa parte do Udana Vayu. E esses são os 5 principais Prana Vayus, com um pouco mais de detalhamento. Agora, se aquilo ficou muito obscuro para ti na aula 1, nessa aula agora acredito que sanou, né, todas as dúvidas. E aí, quando ele está em desequilíbrio, a gente se sente pesado, porque a gente não consegue distribuir a nossa energia, né, de maneira uniforme. Às vezes ela nem chega lá em cima, né? Às vezes a gente está lá no Samana Vayu, nem passou aqui pelo Viana, né? E daí a gente se sente pesado, porque não tem um despertar energético, né? E aí, para a gente começar, a gente encerrar, esse é o último slide, a gente vai ver que existem 3 processos bem importantes para a gente aprender a respirar. A gente tem um contato inicial, mesmo que você seja um praticante de 20, 30 anos, a gente sempre volta para isso aqui. Isso aqui é como se a gente fosse um baterista de uma banda. A gente faz aquela batida, né? Antes de começar, todo baterista faz, independente de quão experiente ele é, porque isso é o que dá o início, que dá o ritmo para a coisa acontecer. Na bateria, e aqui acontece que existem essas 5 divisões de respiração, tá? Que é o Puraka, que a gente vai entrar agora já nessa parte em sânscrito para a gente se familiarizar com as palavras, né? O Puraka, que é a inspiração, né? O Kumbhaka, que é o momento que a gente retém o ar, que é muito importante para os nossos exercícios de pranayama, e o Rechaka, que é o processo de expiração. Daí esses 3 aqui são importantes, né? Inspirar, reter e expirar. Aí tem essas nomenclaturas aqui que também são usadas, né? Que é o Antara Kumbhaka, que é a retenção com os pulmões cheios, né? Quando tu inspira e prende. Aqui nesse slide dá para ver, né? Inhale aqui e aqui é o Antara Kumbhaka. E aqui o Rechaka, exhale, né? E aqui o Bahya Kumbhaka, quando é a retenção com os pulmões vazios. Soltar e reter. Então, essas são as características de um exercício de respiração básico. Isso aqui é o básico. Se tu inspirar, prender, exalar, prender, tu vai estar fazendo todas essas técnicas respiratórias aqui, que são essas divisões, né? Essas 5 divisões aqui. Tá certo? Aí a gente vai terminar a aula e eu fico por aqui. A gente vai ver na próxima aula as técnicas de respiração propriamente ditas, tá? Então, todos aqueles pranayamas a gente vai ver na próxima aula. Eu agradeço a presença de todos, muito grato e até breve. Namastê.